noite, como creio que já tem feito, e também no prosseguimento, quando então estaremos recebendo da parte de Deus o seu precioso alimento. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos. Livro de Salmos, Salmo de número 92, versículo de número 12. Salmos de número 92, versículo 12. Eu quero falar nesta noite sobre o fato, a realidade inquestionável, biblicamente falando, de que verdadeiramente o justo floresce como a palmeira. Diz o versículo 12, o justo florescerá como a palmeira. Ele crescerá como o cedro no Líbano. Plantados, como eu vou me ater à comparação da palmeira, eu diria plantada na casa do Senhor. Florescerá nos átrios do nosso Deus. É muito comum nós nos depararmos em muitas passagens bíblicas, nós nos depararmos com o fato de a Bíblia fazer uso de comparações. Jesus Cristo talvez foi a pessoa que mais fez uso de comparações. Então ele diz, o reino de Deus é como um tesouro, o reino de Deus é como uma rede, o reino de Deus é como... E parábola do semeador, Jesus ele usa muito e fez uso muito desse artifício, dessa estratégia de proporcionar entendimento para um ensino que ele objetivava passar aos seus discípulos através de comparações. As comparações foram muito úteis no ministério de Cristo. E aqui, o salmista, da mesma sorte, da mesma maneira, o salmista faz uso de uma comparação, dizendo que o justo florescerá como a palmeira, como a palmeira. E a primeira pergunta, e eu não sei se isso provoca em seu coração uma curiosidade, devia pelo menos provocar duas curiosidades. O que ele quer dizer com florescer? Qual é o sentido? O que ele está querendo dizer com isso? Que o justo vai florescer. Mas, em primeiro lugar, saber quem efetivamente é justo. A Bíblia, quando fala em justo, e nós, quando falamos em justos, nós falamos em pessoas que têm uma vida pautada pela justiça, pelo que é correto, pelo que é certo. De tal maneira que nós podemos, de certa forma, entender que existem pessoas justas, naturalmente, mas biblicamente falando, e diante do nível
elevado, requerido por Deus de justiça, especialmente para alcançarmos a salvação, não existe um justo sequer, porque todos estamos debaixo do pecado. Todos, sem exceção. Não há homem, não há mulher, não há ser humano que possa dizer: eu não estou debaixo do poder do pecado, salvo, evidentemente, aqueles que já foram libertos pelo Senhor Jesus Cristo. Então não existe, porque se houvesse efetivamente alguém justo aos olhos de Deus sobre a terra, não haveria necessidade de salvação para esta pessoa, porque a sua justiça lhe salvaria. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, e muito bem colocado, a sua carta aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 10, ele diz: não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. E o profeta Isaías, quando ele pensa na possibilidade de alguém se arvorar e se considerar uma pessoa justa, ele diz: nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapo de imundícia. Isso é um texto mais conhecido demais, Isaías 64, né? Onde mostra esse estado deplorável do homem, por melhor que ele possa ser, naturalmente falando, mas ele está na condição de injusto. Não existe condição de alguém, aos olhos de Deus, na sua condição natural, de ser encontrado por Deus como justo. A única forma, a única maneira, o único jeito de alguém ser visto por Deus como justo é quando a justiça de Cristo, e esse verdadeiramente foi justo, recai sobre a vida do injusto. Chama-se imputação. As nossas injustiças são lançadas sobre Cristo na cruz e a sua justiça é imputada em nós. Então, aos olhos de Deus, nós somos justos pelos méritos de Cristo. Então, não há como alguém se considerar justo, biblicamente falando, se ele realmente não creu, não aceitou na obra expiatória suficiente, eficaz, para fazer com que a sua injustiça seja lançada sobre ele e a justiça, essa sim de Cristo, lançada sobre o pecador ou sobre o injusto. Por isso que o apóstolo Paulo fala também no capítulo 3 de Romanos, versículo 24, que todos nós fomos justificados por Deus em Cristo, mediante a redenção que há em Cristo, gratuitamente. Ser justificado, e nós no passado já expusemos em estudo bíblico o sentido da palavra ser justificado, ela tem um aspecto eminentemente jurídico, de um tribunal, onde temos um juiz, onde chega o réu, apresentada a acusação, apresentada a defesa, e a sentença, o veredito, ou o que o juiz vai dizer é culpado ou inocente. Se ele é inocente, ele é considerado justificado. Então, a pessoa que é considerada justificada, ou seja, não existe culpa nele, muito embora nós sejamos culpados por causa das nossas injustiças, mas por causa de Cristo, nós somos considerados justos aos olhos de Deus, não por aquilo que nós fazemos, porque as nossas justiças, como diz o profeta Isaías, são como trapo de imundícia. Por mais honesto que eu seja, por mais que eu pague os meus impostos devidamente, por mais que eu cumpra a minha palavra, meus compromissos, nunca serei, por minha conta, aos olhos de Deus, efetivamente justo. Só quem está em Cristo, só em Cristo somos justos. Esse é um ponto, irmão,
que nós temos que partir. Sem essa partida não dá nem para começar a conversar sobre as características e o porquê que o salmista compara o justo com a palmeira. O grande lance dessa mensagem é descobrirmos as qualidades da palmeira. Para entendermos, então, como nós que estamos em Cristo, nós que fomos justificados em Cristo, possamos florescer e frutificar. Eu quero falar, e eu tenho certeza que eu vou ser breve, eu não vou ser demorado nessa mensagem, porque a mensagem ela é muito didática e ela é muito clara. Muito clara. Né? Olha só onde a gente encontraria espaço para se deter, ou tempo, né, para se deter, num versículo como esse, que está lá no meio dos Salmos, né? Normalmente, Salmo é um livro onde não se busca muita fonte de inspiração para mensagens, mas essa semana eu tive uma experiência tremenda, pessoal. E quando compartilhei com meus colegas pastores, um pastor, amigo meu, ele me disse assim: Fernando, a palmeira, ela frutifica mesmo no deserto. E foi em cima disso que Deus colocou ao meu coração essa direção de trazer essa mensagem, exatamente em cima daquilo que me ocorreu essa semana. Essa semana, vocês sabem, foi a minha semana de quimioterapia. Você já percebe quando eu começo a falar que a minha voz já está diferente, está mais fraca. É uma semana pesadíssima para mim, muito embora essa semana eu não tenha perdido, graças a Deus eu não tenha perdido o apetite. O apetite eu recobrei, né, os enjoos diminuíram praticamente, não tive enjoo, mas teve outras coisas, né? Aquela cozarada que vem junto, né? Mal-estar, disposição, isso vem. Né? Mas eu estava na terça-feira, que é o dia da minha quimioterapia, e normalmente eles me colocam num quarto separado para fazer essa quimioterapia, que eu fico lá 6 horas e meia, e ela é muito longa e realmente é chato. Né? E eu estava ali já as 2 primeiras vezes nesse quarto separado, e quando eu cheguei agora pela terceira, para fazer a terceira sessão, a enfermeira disse para mim assim: Seu Fernando, o senhor vai me perdoar, mas o senhor vai ficar num quarto compartilhado. O senhor vai ficar num quarto compartilhado hoje. Mas o senhor não se preocupe que a princípio não tem ninguém em vista. Isso não me incomoda, não tem problema nenhum. E ele comecei a ascensão, acho que era umas 9 horas. Perto do meio-dia chega um jovem. 31 anos de idade, irmão. Com uma máscara. Ele entrou, deitou do meu lado, eu estava com a Ruth, eu comecei a conversar com a Ruth, e ele, quietão, bem quieto na dele assim, não falava nada. E, passado algum tempo, eu olhei para ele e disse: Me perdoa, mas qual foi o teu caso? Eu sabia que ele estava fazendo químio também, ele estava fazendo químio. Ele disse assim: Eu tive um câncer no pâncreas. O meu câncer, ele teve. Só que ele teve aos 29 anos de idade. Rapaz noivo. E eu para ele assim: O que você faz? Ele assim: Eu sou engenheiro. Engenheiro? Ele teve o meu câncer. E eu disse assim: E como é que foi a cirurgia? Foi boa assim? Ele disse: Não, eu fiz aquela grandalhona, aquela bem grande, aquela que tira estômago, tira duodeno, intestino, metade do estômago, cabeça do pâncreas. Eu disse: Não, foi essa que eu fiz também. Ele disse: Foi essa que eu fiz também. Eu disse: Puxa vida, coincidência. Ele disse: Mas foi quando isso? Não, eu tinha 29 anos. Bom, ele está com 31, alguma coisa aconteceu. Ele me relatou as coisas que ele passou, teve que fazer tratamento, entrou num processo, infelizmente, graças a Deus eu não entrei, mas aliás, o comum é a pessoa entrar num processo de depressão. Imagina um jovem com 29 anos de idade, noivo, engenheiro, mecânico, cara com um futuraço pela frente. E eu disse: Mas o que aconteceu? Eu fiz as 12 sessões.
que eu vou fazer 12 sessões. Eu estou na terceira, irmão. Ele acabou as 12. E daí, Carlos? O nome dele é Carlos Eduardo. E daí, o que aconteceu? E daí que 6 meses depois, o meu câncer voltou. Você imagina eu do lado dele, com a situação dele, fazendo a cirurgia dele, vou fazer a química que ele fez e ele me dizer o câncer voltou. Mas ele estava nitidamente abatido e eu conversando normal com ele. E a partir do momento que eu comecei a perceber que era coincidência demais, eu disse para ele assim, rapaz, eu estou incomodado. Ele disse, o que foi, Fernando? Se eu quero fazer uma oração por você, você permite eu orar por você? Eu estava na minha cama do lado, com toda aquela parafernália, né? 7 ou 8 daquelas bolsas, né? A quimioterapia envolve muita droga, muito medicamento. E ele olhou para mim assim, se você faz uma oração por mim, eu se faço. E quando eu me levantei, peguei todo aquele trambolho para levar até o lado dele, fui ao lado dele, cheguei do lado dele, e eu disse para ele assim, Carlos, eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos aqui um bom hospital, uma boa clínica, nós temos bons médicos, nós temos uma tecnologia altamente desenvolvida, mas nós não podemos contar com isso. Acima de tudo, Carlos, nós temos que contar com Deus. Com Deus. Isso aqui pode não resolver o problema. Tá? Como pode não resolver o meu problema. Quem pode resolver o nosso problema efetivamente é Deus. Eu sinto de orar por você, porque eu não quero que os sonhos, e eu disse para ele, eu estou olhando para você, eu estou vendo meus filhos em você. As minhas filhas mais novas, Carlos, as minhas caçulas, têm 33 anos, você tem 31 anos. E ele só olhando para mim assim, com os olhinhos. Eu quero dizer para ti que esses sonhos que estão no teu coração, os teus projetos não precisam morrer. Eu quero dizer para ti que eu vou orar a Deus para que Deus traga ao teu coração esperança. Deus traga ao teu coração paz nesse momento. Eu acho que ele não estava acreditando muito no que ele estava ouvindo, porque ele sabia, eu contei para ele o meu caso, né? Exatamente o caso dele, depois de dizer para mim que o câncer dele tinha voltado, e é normal, irmão. Não existe nenhuma coisa. Já falei para vocês da doença voltar. E eu fiz talvez uma das orações mais sinceras da minha vida. Coloquei a mão. Se você só fecha os teus olhos, eu peguei na mão dele, botei a mão na cabeça e fiz uma oração, acho que de uns 2, 3 minutos. E orei por ele. E quando eu terminei de orar, eu disse assim, eu gostaria de receber de você notícias. Mas assim que eu terminei de orar, que ele abriu os olhos assim, sabe, o semblante dele, foi uma coisa assim impressionante de como, porque ele chegou efetivamente abatido para baixo, né? E o olhar dele, sabe, os olhos brilhando, e ele, quando eu terminei de orar, e antes de eu voltar depois a falar novamente, quando estava saindo, ele olhou para mim e disse assim, me desculpe, e nós já estávamos conversando há 1 hora, como é o seu nome mesmo? Ele para mim. Então, você já viu que ele já ficou sensibilizado, disse, meu nome é Fernando. Quando eu saí, eu peguei na mão dele, eu disse assim, eu tenho certeza que Deus pode reverter esse teu quadro. E você não precisa nem mais dessa quimioterapia. E a minha oração é nesse sentido. Eu quero dizer para você que eu gostaria de ouvir. Aí eu aproveitei, né, irmão? Porque daí a porta se abriu, né? Paulo sempre disse, me abriu uma porta. Tem gente que prega o evangelho em momentos que as portas estão fechadas. Você não é o momento, não é a hora, não se abriu. E eu disse assim, Deus me deu uma sabedoria na hora, e eu disse assim para ele assim, eu gostaria de ouvir notícias a teu respeito. Ele disse, eu disse, tu pode passar o teu telefone para minha esposa? Ah, mas com todo o prazer.
Ele passou o telefone para minha esposa, já localizei o WhatsApp. E aí, irmão? Já começou na quarta-feira e ele tem me respondido e eu estou jogando, lançando. E ele está ouvindo o Evangelho. Sabe? E quando eu falei para os meus colegas, um dos meus colegas disse assim, puxa, Fernando, como é que é isso, cara? Eu acho que outra pessoa no teu lugar ali tinha desabado depois de ouvir uma notícia que o câncer voltou. E aí, pastor Jacó, quem sabe um dia vai ouvir essa mensagem, ele disse, Fernando, a palmeira, ela floresce no deserto, não é fora do deserto. E eu quero falar sobre as características da palmeira, em cima desse testemunho, daquilo que Deus me deu. Primeira coisa, irmão, a característica talvez mais marcante da palmeira, e quando eu falo em palmeira, nós estamos falando aqui num contexto, eu estou falando de uma árvore que tem mais ou menos 2.800 espécies, a palmeira, 2.800 espécies. Mas quando eu falo em Bíblia e Oriente Médio, eu estou falando de tamareira. Você sabe o que é tâmara, irmão? Alguém já nessas casa de produto natural, você já comprou a tâmara? Já viu o sabor de uma tâmara? O fruto dela como é doce? Pois é, a tâmara vem da tamareira. Então, quando o salmista está falando em palmeira, ele está falando em tâmara. Tá? E a palmeira, que tem a mesma resistência, né? Que é a primeira qualidade dela, a resistência às tempestades. Não existe árvore que suporte mais tempestade do que a palmeira. Sabe por quê, irmão? A palmeira, diferentemente das árvores frondosas, que não se envergam e não se dobram diante dos ventos fortes, a palmeira ela se curva. Ela se dobra diante de ventos fortes. Então, enquanto algumas árvores são arrancadas pela sua dureza, a palmeira é mantida porque ela se curva, ela se dobra, né? Ela se dobra a esses ventos fortes. E aqui vem uma característica fundamental, né? Que é a humildade. A humildade, ela é a capacidade de nós tornarmos flexíveis diante de qualquer tempestade, diante de qualquer adversidade, especialmente humildade diante de Deus. Por isso que Pedro diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Muitas pessoas dentro da adversidade, irmão, num caso como o meu, se revolta com Deus. Eu não estranharia jamais alguém dizer, Senhor, eu dediquei 20 e poucos anos da minha vida ao ministério. Eu deixei uma carreira de empresa. Eu te sirvo nas condições que o Senhor sabe. Atendo pessoas, ouço coisa. Por que tudo isso? Não seria o normal alguém dizer isso? Né? Aguentar diante das adversidades uma postura e enxergar que Deus, na realidade, está me beneficiando com isso. Porque é justamente no momento da adversidade que eu mais cresço. E é no momento da bonança, é no momento do bem bom, é no momento quando está com tudo por cima, que a gente mais cai, que a gente mais desce, que a gente mais atrasa, que a gente mais retroage, que a gente se torna mais incrédulo, mais negligente com as coisas de Deus. Mas quando a gente mais é amassado, mais a gente cresce. E mais a gente produz para Deus. A palmeira ela tem essa condição de resistir. Sabe, irmão? E aí você olha muitas pessoas, por pouca coisa, espanar, né? Chutar o balde, se revoltar contra Deus, se revoltar contra as pessoas. Por quê? Porque é inflexível, não tem cerne de palmeira. Não tem estrutura de palmeira, é dura. E quando vem um vento forte, é arrancado ou quebra. A palmeira se curva. Em 2004, eu acho, na
Indonésia, acho que foi a Indonésia que deu aquele tsunami, não sei se foi a Indonésia. Destruíram tudo. Casas, tudo foi destruído. As palmeiras permaneceram todas de pé. Com aquela tsunami. E você se lembra, inclusive, do filme. Né? As fotos que você tem depois de tudo destruído, você vê palmeira em pé. E mais, nós temos testemunho de pessoas que se agarraram em palmeiras. Tem um testemunho, dá o nome da pessoa, que se salvou de morrer porque se agarrou numa palmeira. Essa certamente é talvez a marca registrada das palmeiras, a resistência. Né? A resistência, que pode ser confundido com alguém, por alguém com orgulho, né? Com vaidade. Não, irmãos, é resistência. E essa resistência não é nossa. Essa resistência é de Deus. Deus que nos dá resistência para poder suportar. E poder suportar. Sabe? Um segundo aspecto que eu vejo e que se vê na tamareira ou na palmeira é que ela serve de referência para os viajantes cansados. Normalmente, quando ela cresce no lugar onde o Senhor plantou ela, onde é o lugar dela natural, ela pode chegar até 30 metros de altura. Uma tamareira, uma palmeira, 30 metros, é altura, né? E ela é referência porque muito facilmente ela é de longe vista. Mas ela é referência porque, via de regra, a palmeira ela está situada no meio de um oásis. Então, avistar uma palmeira é saber que ali, junto dela, existe fonte de água. Ali existe um oásis. Ali existe maneira de dessedentar o sedento, de proporcionar sombra ao cansado que está desgastado pela sua jornada. Palmeira é bênção na vida dos viajantes. Muitos no mundo de hoje estão sedentos, irmãos. E pior, muitos dentro de igreja. Porque ainda efetivamente não tiveram um encontro com o Senhor. Ah, pastor, o senhor é orgulhoso. Como é que o senhor pode julgar, dizer que eu não tive uma experiência? Se você tivesse uma experiência real, você não teria sede ainda. Você ainda não estaria faminto ainda. A sua vida já teria adquirido sentido. E Jesus Cristo certamente seria o ideal da sua vida, a primeira coisa de sua vida. Não existe nenhum problema, eu já falei isso na igreja, e nós estarmos na igreja, às vezes 5, 10 anos, e ainda não termos tido uma experiência, porque isso não pertence, e não é competência do pastor, não é competência da igreja. Isso é competência de Deus. Isso é mistério de Deus. Hã? Muitas vezes a pessoa pode entrar aqui bêbado, embriagado, drogado, e Jesus salvar ele na hora. Ele tem uma experiência ali, e às vezes a pessoa fica 10 anos e não tem uma experiência. Mas existem sedentos. Sabe, irmão, quando eu olhei para aquele jovem ali do meu lado, com aqueles olhinhos dele assim, sabe, ele para mim assim, Fernando, eu falei para ele, eu sei o que é isso, meu irmão. Quando eu chegava no espelho, depois da cirurgia, ele teve a depressão. E eu chegava no espelho e eu olhava para o meu corpo, ele dizendo, eu sei o que é isso. Eu falei para ele, meu querido, eu fiquei que nem um sabiá. Eu tenho 12 anos de academia, eu ganhei mais de 12 quilos de massa magra. Eu perdi tudo. Perdi massa muscular. Perdi bunda. Minhas calças estão caindo. Eu sei o que é isso. Só que eu não caí em depressão. Mas esse moço caiu. Ele procurou psiquiatras, procurou remédio. Mas assim, o que mais me chamou a atenção no rosto dele era aquela sensação de que a vida para ele tinha perdido.
o sentido. Já mandei para ele já uns 3 ou 4 vídeos, já estou mandando palavra para ele e, claro, eu queria ganhá-lo primeiro, a minha confiança para eu poder falar abertamente para ele o que ele mais precisa. Na verdade, além, muito acima da cura do câncer dele, é realmente ele ganhar a alma dele em Cristo Jesus, ganhar a salvação. E Deus vai nos levar nesse sentido, né? A palmeira como referência, irmãos, ela quer dizer que ela aponta para Cristo. Assim como a palmeira, como se ela pudesse falar para o viajante, ei, aqui, ó, vem para cá que aqui tem água, aqui tem oásis. Assim é o crente, a palmeira espiritual. Ei, saciar a sede só em Cristo. Descansar, você que está cansado e sobrecarregado, só em Cristo. Nós somos a palmeira porque nós somos a referência para este mundo, irmãos. E nós estamos tão preocupados. Ah, meu irmão, muitos de nós, tão preocupados com a nossa vida, com os nossos afazeres, com os nossos compromissos, com as nossas agendas. Não é assim? É assim, irmão. De repente não está falando com você, de repente está falando com alguém que está em casa. Mas é assim. Nós fomos chamados por Cristo ou em Cristo para sermos palmeira. Não fomos chamados para ser cacto, para espetar os outros. Nós fomos chamados para ser bênção. Bênção na vida dos outros. Coisa maravilhosa quando a gente pode ser tão somente e meramente um instrumento de Deus, uma palmeira de Deus. O que nós temos apontado para as pessoas? Qual tem sido o nosso conselho? Qual tem sido a nossa palavra para as pessoas? Eu não disse que ia ser rápido? Eu falei que ia ser rápido. Finalmente, eu poderia falar sobre muitas coisas, tá? Muitas. Eu pesquisei, mas eu sou um pouco prudente. Eu podia falar sobre, nem está aqui, eu poderia falar sobre a beleza da palmeira. Ela é muito usada na parte de esses paisagismo, né? Ambientes feios. A palmeira ela entra para embelezar. Aí você vai dizer, mas o crente aos olhos do mundo é feio, mas aos olhos de Deus é belo. O mundo, como está aos olhos de Deus, esse mundo que muitas pessoas gostam, se deleitam, aos olhos de Deus, esse mundo é feio. Mas as suas palmeiras embelezam esse mundo. Nós somos mais do que sal da terra. Né? Nós somos palmeira para embelezar. Mas uma das coisas, evidentemente, que eu não poderia deixar de falar, e dentro do texto, é que a palmeira floresce. Diz o texto, o justo florescerá como a palmeira. Eu não sei se você sabe, mas a palmeira, a tamareira, ela dá cacho de flores, por isso floresce. Né? E esses cachos de flores, depois eles se transformam em cachos de frutos. E cada cacho pode chegar a centenas de frutos. Eu nunca tinha comido tâmara. Fui comer tâmara agora, justamente no processo que eu estou passando. A Luísa chegou em casa, aí há uns 15 dias atrás, olha só, me lembrando agora. Nunca tinha comido. Pai já experimentou tâmara? Eu disse, não, filho, eu já comi tanta coisa dessas casas aí, mas tâmara não. Pai, experimenta. E é simplesmente a gente que é cortado do doce, do açúcar. Se eu quer uma sobremesa mais doce que uma tâmara, não existe. O sabor é uma delícia, a tâmara. E eu quero dizer para você, irmãos, dentro da mesma linha de raciocínio, que a tâmara ou a tamareira, ela dá os seus frutos, sabe em que condição, irmão? Em área desértica. É no calor. É no sol causticante. É onde não tem muita água. É debaixo de tempestade, de ventos fortes, aquelas tempestades desérticas. Então, a palmeira, ela floresce no deserto
e dá seus frutos sobre ou debaixo de condições adversas. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou cheio de problema. Agora eu vou me preocupar com a vida do outro. Vou olhar para o cara que está do meu lado aqui, que acabou de dizer para mim que o câncer dele voltou. Se eu estou com câncer, agora vou ainda gastar tempo. A palmeira, presta atenção. O fruto da palmeira jamais será para a palmeira. Você já viu uma palmeira comer o seu próprio fruto? Para quem que é o fruto da palmeira? É para os viajantes. É para aqueles que estão cansados. É para aqueles que estão famintos. Mas hoje, o que se ensina dentro de igreja, até dentro de igreja, é você trabalhar para você buscar os teus frutos. Para você comer dos teus frutos. Eu não tenho nada contra alguém que se especialize no seu negócio, no seu ramo de negócio, que procure prosperar. Mas usar a palavra de Deus, que diz que nós somos palmeira, para que o nosso fruto alimente os outros, para nós comer do nosso próprio fruto, isso é egoísmo, irmão. Isso não é palmeira. E não é em condição boa, não é em condição favorável. Essa é a tendência humana. Você ser bom quando tudo está bom, mas quando as coisas aparentemente estão mal, ou estão ruins, não estão indo bem, você se tornar uma pessoa amarga. Você já conversou com uma pessoa amarga? Eu, como pastor, faço isso de vez em quando. E é o que mais me entristece, eu ver pessoas amargas. Graças a Deus não são muitas, mas existem pessoas amargas. Sabe por quê? Porque a mulher, e por causa do não sei o quê, e por causa do patrão, e por causa da dívida. Sabe, por causa da sogra, por causa do sogro. Eu já vi um monte de coisa. Pessoas amargas. Às vezes com um problema desse tamanho. A palmeira, ela floresce, ou o justo floresce como a palmeira, em condições adversas, senão não é palmeira. E o fruto não é para ela, o fruto é para os outros. O fruto é para quem está com fome. Claro, se você tem fome ainda, mesmo sendo crente, busque mesmo Deus. Busque alguém que possa realmente te ajudar. Mas se você está saciado em Cristo, se você está dessedentado em Cristo, então você pode ser uma palmeira para tirar a sede das outras pessoas e matar a fome dos famintos que estão ao seu redor. Onde quer que seja, no seu trabalho, na academia, em casa, no lar. Às vezes os familiares, não falo a casa, minha casa, mas meus parentes. Jesus Cristo diz, olha, eu não escolhi vocês. Perdão, vocês não me escolheram. Jesus disse, lá no Evangelho de João, talvez a palavra mais bela, e mais clara no tocante a frutificar quem trouxe a Jesus Cristo. Jesus disse, olha, vocês não me escolheram. Eu escolhi vocês. Eu nomeei vocês para que vocês possam ir e vocês deem muito fruto. Não é de fruto. A tamareira, o fruto é abundante, irmãos. Para que vocês deem muito fruto. E o vosso fruto permaneça. Não é aquele fruto que dá lá 1 ano, depois dá 3 anos, não dá fruto. Não. Que o vosso fruto permaneça. Nós fomos chamados em Cristo para que em nós se manifeste o fruto do Espírito. Por isso que Paulo fala sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. E você sabe quando é que começa? Qual é o primeiro aspecto do fruto do Espírito? Qual é? Amor. Irmão, existe alguma coisa mais do que o amor que as pessoas que estão ao nosso redor precisam? Um ato de amor, de compaixão. Não, mas eu também estou... Não é justo, eu também estou sofrendo, também estou passando. O amor é isso, irmão. Fruto do Espírito. Não é fruto do pastor Fernando. Não é fruto do Daniel, do Noé.
Nosso fruto é podre, irmão, naturalmente falando. Nós somos palmeira porque nós somos justos em Cristo. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito que frutifica amor, alegria, paz, paciência. O que hoje tem faltado no mundo de hoje? As pessoas não têm mais paciência com ninguém. As pessoas não são mais longânimas. As pessoas não são mais amorosas. As pessoas não são mais alegres. Fruto do Espírito. Nós fomos escolhidos como palmeiras para nós saciarmos a fome dos famintos. E eu encerro dizendo para você o seguinte, talvez uma das palavras mais proféticas com relação à sede, à fome da palavra de Deus, quem traz é o profeta Amós. Palavra bem conhecida. E Deus diz assim pelo profeta, vai chegar um tempo em que eu vou mandar fome e sede, não de água e não de bebida, mas vou mandar fome e sede da minha palavra. O que eu estou dizendo é que existe ao nosso redor pessoas que estão famintas. Irmãos, uma palavrinha, uma palavra num terreno virgem, num solo virgem, que tem escutado tanta coisa, tem ouvido tanta coisa, tem se cercado de tanto coaching, de tantos conselhos, de tanta coisa. E a palavra de Deus, conforme a própria Bíblia diz, que é mais doce do que o mel, mais doce que a tâmara, literalmente. Né? Ela está onde? Ela está no nosso coração. Ela está na nossa mente. Talvez precisamos um pouquinho mais de ousadia. Ou talvez precisamos ser chacoalhados por Deus no sentido de nos dispormos. Jerusalém estava trancafiada. Não queria pregar o evangelho. Estava tranquilo. Então Deus teve que mandar uma perseguição sobre Jerusalém para que todos fossem dispersos. E quando eles foram dispersos, eles iam, como no caso de Filipe, pregando o evangelho em todas aquelas cidades da Samaria. E a Bíblia diz que ali houve alegria. Por quê? Porque houve libertação, houve pessoas que foram libertas de demônio e houve salvação. Essa é a palavra que eu quero que você leve. Eu não sei como é que você vê você mesmo. Você tem buscado talvez frutos para você mesmo. Você tem se aperfeiçoado, você tem buscado crescer, porque você quer comer dos seus próprios frutos, do seu conhecimento, da sua experiência, das suas habilidades. Não é verdade? Não existe nenhum problema em nós sermos um grande empresário, um grande profissional, tranquilamente. Mas em Cristo, acima de tudo e antes de tudo, nós fomos chamados para sermos palmeiras. Quantas pessoas por essa semana, por esse mês, se você for fazer uma retrospectiva, passaram pela tua vida nas condições desse jovem e você ficou quieto e você não falou? Porque você também estava com o teu problema. Você estava com o teu câncer, com a tua possibilidade de retorno de um câncer. Então você não teria ânimo para isso. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, fortaleça o nosso coração. Que o Senhor nos sacie com alegria, com paz, com a sua presença, não obstante todos os problemas. Sabe qual é o grande problema, irmã? De nós e irmãos, de nós passarmos por vales muito profundos. E eu sempre peço a Deus, que sou pastor, eu digo assim, Deus, eu tenho receio de eu escutar amanhã alguém me procurar para me reclamar de um problema desse tamanho e eu vivendo esse problemão. Eu não quero ser insensível. Porque até isso você corre esse risco. E você ter problemas grandes e você ser procurado com alguém, por alguém que tem um probleminha desse tamanho. Mas até isso será benéfico, o teu problema, porque você será usado por Deus para trazer consolo a essas pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios, ele faz menção ao Deus de todas as consolações, e ele diz o seguinte, e nós mesmos,
com as nossas lutas e com o consolo que Deus nos dá, podemos consolar vocês. Sabe? É aquela palavra assim, meu querido, você está vivendo por isso? Tô, pastor, tu olha só que situação que eu estou vivendo. Meu querido, estou vivendo isso. Isso não é atirar no rosto, isso não é cobrar da pessoa outra, tudo. Isso é uma forma de mostrar que todos nós, independentemente de quão bons sejamos e bem intencionados sejamos, nós estamos sujeitos a passar por problemas. Pensa que eu já não ouvi dentro da igreja? Se agora vou escutar uma história dessa aí, isso aí não é problema, agora o problema é o meu. E às vezes até a pessoa está passando realmente um problema grande, mas se torna insensível porque acha que ele só vai se sensibilizar com pessoas que têm um problema igual ao dele. Não. Isso eu tenho pedido para Deus, sabe? Porque eu não quero ficar... Sabe, irmão Daniel, eu não quero ficar assim. E sempre foi uma coisa que eu comecei a vislumbrar. É o Espírito Santo de Deus nos mostrando, sabe? Olha, você vai ser tentado a negligenciar e aí você desvalorizar o sofrimento das outras pessoas, porque você vai olhar para o seu problema e achar que o seu problema é infinitamente maior do que outros problemas. Jamais quero isso. Que eu possa sempre estar pronto, que eu possa sempre ser palmeira, e eu possa sempre estar disposto a trazer, de alguma forma, alívio. Essa é a minha condição. Mas, independentemente de pastor, acho que todos nós podemos ser bênção na vida das pessoas. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Fala, meu compadre. E aí? Vai estourar muito ou não? Amém. Feche os teus olhos, meu querido. Você pode ter certeza absoluta que essa palavra ela tem um alvo, irmão. Não é uma palavra geral, não. Ela tem um alvo. E talvez até o alvo não esteja aqui dentro, mas ela tem um alvo. Ser palmeira não é maldição, não, irmão. Puxa, a palmeira vive naquele deserto, debaixo de um sol tão quente, sujeito a tantas tempestades e vento. Palmeira é bênção. E nós devemos querer ser bênção na vida dos outros. Meu querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor colocou em meu coração e entendo até mesmo, Senhor, podendo testemunhar, eu que sempre tive muita dificuldade, Pai, de falar as minhas coisas pessoais, sempre disse isso à igreja, sempre tive essa dificuldade, sempre guardar muito minhas experiências contigo, mas entendo claramente, Senhor, que é para o bem dos teus filhos, para a edificação da tua igreja. Te louvo em nome de Jesus Cristo, porque entendo, Pai, que tudo isso que tenho vivido e tenho experimentado tem o seu propósito. E conforme disse já algumas vezes, não propriamente em mim, mas na vida de outras pessoas. Que o Senhor multiplique isso, eu te peço, Pai. Que eu possa ter o privilégio, assim como os meus irmãos possam ter o privilégio de terem diante de si muitas portas abertas por Ti. Para falarmos do Teu amor, para falarmos do Teu sacrifício, para falarmos da Tua salvação, para falarmos da Tua justiça.
Justiça essa que recai sobre nós, a ponto de sermos vistos aos teus olhos como justos. E para tanto nos é dado o destino de florescermos e frutificarmos para a glória do Senhor, para a alegria dos que estão abatidos, para descedentar aqueles que estão sedentos, para matar a fome daqueles que estão famintos. Que sejamos tão somente, Senhor, um instrumento. Te peço isso em nome de Jesus Cristo sobre a vida de cada pessoa que aqui está. Que esse seja, Senhor, realmente o grande privilégio de cada um daqueles que se achega a Ti. Nos tens dado todas as coisas, Pai. Não tens nos deixado faltar nada. Por isso nós Te louvamos. Tens dado, Senhor, a nossa provisão a cada dia. Mas nos dê, Senhor, porque, Senhor, eu não sei se eu posso responder por todos, mas por mim eu respondo. Não existe prazer maior do que sermos um canal e trazermos alento, trazermos paz, alegria e esperança para a vida e para o coração de outras pessoas. Essa é a minha maior alegria. Aliás, já disse isso anteriormente na igreja. Prefiro falar do teu amor e pregar para o pecador do que propriamente ensinar a própria igreja. Que o Senhor nos dê esse privilégio e que muitas vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Amém? Amém, amado? Deus abençoe você. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Reflita nela. Tenha uma semana abençoadíssima. O Senhor abra as portas para ti nos teus negócios, na tua vida, saúde, tudo isso. Mas acima de tudo não esqueça que nós somos Palmeira. Amém?